Fala pessoal, tudo certinho? Vamos ver se já estamos ao vivo, se está tudo bem. Vão chegando aí, vamos vendo quem vai chegar e em seguida começamos a transmissão. Vamos ver como é que está a situação aqui. Vamos lá. Gurizada já está chegando. Quem está chegando aí, moçada, vai falando. Fala comigo se está tudo bem, se estão me ouvindo ok, se a imagem está tranquila, está favorável, que logo mais a gente vai começar o Esquenta Enem de Biologia. Lembrando que hoje é só a Biologia, nós teremos a minha aula, primeiro que nós vamos ter um panorama geral de Biologia no Enem, vou dar todos os bizus para vocês. Depois, às 15 horas, vem meu amigo professor Bill falando de Ecologia. E para fechar a Biologia do Enem, vem o professor Gui às 17 horas para falar de saúde pública, doenças, parasitoses, tudo isso que é importante. Eu peço a compreensão de todos, que eu tô com uma tosse desgraçada semana inteira. Só compromisso é compromisso. Eu tô com vocês porque eu quero a sua aprovação. Se você está aqui, é porque você tá afim. E se tá afim, o professor fica mais feliz ainda e a gente vai junto. Vamos juntos para a tua aprovação. Então vamos ver como é que tá a situação aqui. Vamos ver, vamos ver. E aí, gurizada? Tá tudo bem, pessoal? Comenta, por favor, se está ok o áudio e a imagem. É fundamental, antes de eu começar, de fato, as vias de fato, né? Que eu tenha certeza que está tudo bem. Estando tudo bem, aí a gente começa. Então quem está chegando aí, deixa aí o comentário, gurizada. É muito importante. Deixa eu diminuir um áudio aqui. Beleza. Olha lá, Lorena Maria diz que está tudo ok. Ah, valeu, Lorena. Sabrina chegou. Wesley, Raíssa, Juliana, Mariales, Victor, bastante gente chegando. Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou abrir um retorno para mim aqui, porque daí eu posso acompanhar também como é que está, né? Só 1 minute, please. Ao vivo é assim, ao vivo é sangue no olho. Ao vivo o cara tá afim mesmo. Vamos lá. Ah, mas não podia faltar, né? Enquanto isso aqui, deixa eu ver. Aí. Ok. Talvez por aqui. Quem é que conhece esses desenhos aqui, gente? Seja sincero comigo, qual desses tu conhece? Não vale mentir, hein? Vamos ver. Já vou abrir, gente. Já vamos começar. Vai segurando. Ah, antes, ó, eu vou falar algo fundamental para a aula. Olha aqui. Caiu. Olha só. Algo fundamental. Enquanto que eu estou organizando aqui, gente, no link que está aqui na descrição do vídeo, você acessa ele para você fazer um download do material dessa aula. Então eu fiz, caprichei aqui, botei as coisas, a sequência da aula. Então é fundamental que você tenha isso aqui para acompanhar todo o raciocínio dessa aula. Porque eu vou acompanhar essa lógica aqui, ó. Beleza? Lembrando que aqui, ó, em breve nós estamos lançando a minha plataforma, Biolândia, que já está no ar, já está valendo, mas não teve lançamento oficial ainda. Biolândia, o mundo inteiro de biologia. Mas isso aí, em seguida, se você não me acompanha lá no Instagram, você vai me acompanha lá que você vai receber as novidades. Ó, o pessoal disse que está tudo ok. Se está tudo ok, tá, ó, Mestre dos Magos, da Caverna do Dragão, claro que sim. Thundercats, cadê o Thundercats aqui? Ó, Thundercats, o He-Man, a caveira, né? Ursinhos Carinhosos. Monra. Pô, cara, isso aqui dá nostalgia pura. Mas sem muita enrolação, vamos ver como é que está aqui. Vamos ver como é que está aqui. Tá tudo ok, gente? Tudo ok? Tá. Então não vamos mais enrolar. Quando chegar aos 5 minutos a gente começa. Vai lá, acessa o link. Você consegue fazer um download gratuito do material. É importante porque aqui eu coloquei algumas imagens, algumas questões. E a partir dela que a gente vai ser feliz aí. Beleza, punk, levado da breca. Isso mesmo, Juliana. Eita. Ok. Beleza, gente. Vamos lá então. Vamos lá. Já fez o download, já está com o nosso material exclusivo e gratuito para acompanhar esta videoaula, esta live do Esquenta Enem 2018 ao vivo. Lembrando que agora começa a minha aula de Biologia, às 15 horas tem o professor Bill de Biologia e às 17 horas tem o professor Gui também falando de Biologia. Eu vou dar um panorama geral e eles vão se aprofundar um pouquinho mais na ecologia e na saúde pública, que é realmente a maior aposta para esse ano. Peço também
que vocês compreendam que eu tô com uma tosse desgraçada, mas o compromisso é maior. Eu deveria estar de cama agora, mas não vou estar de cama agora, porque literalmente nós temos uma prova domingo e eu estou com vocês, porque a felicidade do professor é o sucesso do aluno. Então olha só, gurizada, primeira coisa, o que mais cai no Enem? Então se eu colocar para vocês assim, ó, o que é o que mais cai no Enem? Bom, se tu estudou bastante, se tu está acompanhando as notícias, as redes sociais, você sabe que o que mais cai no Enem é a ecologia. Ecologia é o que mais cai disparado no Enem. Para vocês terem uma ideia, ano passado, 2017, das 15 questões de biologia, 6 eram de ecologia. É muita coisa, é mais do que 30% da prova do ano passado foi ecologia. Então ela tem uma média aproximadamente de 32% da tua prova do Enem, ela vem em ecologia. Por isso que nessa reta final você tem que... Ah, professor, não estudei nada. Me caiu os butiá do bolso, estou triste. Primeiro, se isso acontece, tu pega e faz o chimarrão amargo. Para refletir. Depois, tu chora, mas só de um olho. Chora só de um olho. Por quê? Porque você ainda tem um dia para revisar. Tem um dia para revisar. Estamos aqui junto hoje justamente para aqueles desesperos. Ah, mas professor, eu já estudei. Então estamos aqui, se tu já estudou, estamos neste momento aqui para você fazer essa revisão. Não estudou, estamos aqui para os desesperados. Chora só de um olho porque o outro tem que ficar atento aqui, ó. Então ecologia é 32%. Olha só, pessoal, para vocês terem uma ideia aqui, aproximadamente biotecnologia também cai bastante, ó. Biotech, aproximadamente em porcentagens exatas, mais ou menos 12%. Aí fala de transgênico, vai falar pode falar de clonagem. Eu vou falar desses tópicos aqui mais adiante. Genética também pode cair. Genética. A genética, pessoal, um pouquinho menos aqui, aproximadamente 7% é genética. Zoologia cai, fisiologia importante, ó. Fisiologia. Opa, tô forte, hein? Fisiologia. Aproximadamente 10%. Essa aqui é a fonte de um e-book que tem no Química em Ação. Essa imagem que eu peguei aqui, que vocês baixaram, está aqui a fonte do Química em Ação, que fala, a gente tem um e-book lá no Química em Ação também, se vocês entrarem no www.quimicaemação, sem o C cedilha, então fica Química em Acão, vocês conseguem lá se cadastrar, vocês conseguem baixar os e-books, pode seguir lá também o professor Paulo Valim, @plvalim, e nos acompanhando lá, que eu também estou junto com a gurizada lá do Química em Ação, para levar o melhor conteúdo para vocês. Lá vocês podem baixar um e-book que a gente chama de raio-x do Enem, que fala tudo isso que cai e transcorre, fala bem direitinho de cada uma dessas matérias aqui. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Bom, uma coisa que cai muito, eu não tenho a porcentagem aqui, mas que cai muito é saúde pública. Saúde pública. Pessoal, a saúde pública ela cai muito relacionado, por exemplo, às doenças que estão em alta aí. E esse ano tem algo muito interessante sobre isso. Por quê? Bom, eu vou falar, não vou dar muito spoiler, vou falar em seguida aí. Vamos começar primeiro na sequência. Vocês já baixaram isso aqui, já baixaram a apostila, porque a gente vai seguir na sequência dela. Então aqui, ó, lá ao baixar você vai ver que tem todos os gráficos mostrando que cada o conteúdo que mais cai, a porcentagem e tal. Agora, como é que vai funcionar a dinâmica dessa aula? Eu não quero que ela fique aí, deixa eu chegar um pouquinho para lá, senão eu não copio, né? Eu não quero que essa live dure muito tempo, eu quero que seja o tempo necessário para a gente falar o que é realmente importante. Então é um panorama geral do Enem. Isso aqui a gente tem que saber, isso é importantíssimo, porque pô, o que mais cai? É um norte para você estudar. Por exemplo, fisiologia, genética, biotecnologia, ecologia, saúde pública. Eu vou ao longo da apostila falando para vocês de cada um desses tópicos e falar, de repente eu coloquei 4 questões para a gente resolver juntos, questões do Enem, para a gente entender a malícia do Enem e assim a gente vai tentando achar as melhores formas de resolver essas questões e, consequentemente, mandar bem na prova. Ok? Então já está todo mundo com a apostila na mão aí. Vamos adiante. Só deixa eu entrar aqui novamente, porque agora sim a live esquentou. O Esquenta Enem esquentou. Eu vou abrir para ver se está tudo ok. Vamos lá. Opa, o pessoal está falando que o link está errado. Visto que é bom e interessante a gente ver, eu vou achar aqui para vocês, já passo. Só um minutinho. Que barbaridade. Segura aí que eu vou pegar esse link aqui. Não tem ruim para mim. Para aí. Não pode estar o link errado. Deixa eu entrar aqui.
Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Ô Wesley! Eu tô ao vivo aqui, Wesley, meu amigo. Professor de física, lá do Química e Ação. Wesley, vai lá nos comentários e põe o link certo pra fazer o download, cara. Que barbaridade. O gurizada tá falando que o link tá errado. Vai lá nos comentários e põe o link pra nós lá. Pode ser? Valeu, cara. Ao vivo é assim, gurizada. Enquanto que ele vai colocando nos comentários, eu vou achando aqui. Não, será, cara? Olha, eu vou pegar aqui só um pouquinho. Copiar link. Vim aqui, eu segurei, gurizada. Estamos chegando com o link. Ai. Vamos ver. Ó, eu comentei aí e deixei o link. Vê se vocês conseguem por esse link. Deve ter como deixar. Só um minutinho, gurizada. Tenham paciência comigo. Ai, parei que enquanto isso eu vou tomar um amargo aqui. Muito bem. Vamos ver se a gurizada vai começar. Vamos ver se a gurizada vai falar que tá conseguindo fazer o download agora. Assim, gurizada. Aí a gurizada comentando. Olha lá. Deixa eu passar aqui. Pessoal, o link eu tô colocando aí. Ó, não dá. Ixi, caraca. Tenho... Have patience for me, please. Tudo certo? Oh, agora sim! Agora estão conseguindo fazer um download. Vou botar um monte desse... Pessoal, Maria, Raíssa, Gabriel, Ângelo... olha lá, já chegou o Física com o professor Wesley Reis. Ó, eu tô colocando o link aqui. Eu vou pedir para essas pessoas que eu citei o nome. Ó, Fernanda, Kelly, Gabriela, Ângelo, Suelen, Raíssa, Maria, todos vocês que estão aí comigo comentando ativamente, pegue esse link e a cada 1 minuto vocês coloquem de novo aí pro pessoal que tá chegando e baixando, o pessoal que tá no comentário aí. Sobre redes sociais, o Anderson pergunta, eu tenho. Se vocês entrarem agora, @SamuelKadikabik Cunha, lá no Instagram, ó, Instagram, vocês me encontram, tá? É @SamuelKacunha. Se colocar biologia com Samuel Cunha, vocês me encontram também. E se digitarem www.biolandia, pode ser sem o tio, né? biolandia.com.br. Vocês têm acesso à minha plataforma especializada em biologia. Também temos o meu querido amigo, professor Paulo Valim, que eu, o professor Gui, professor Marcelão da Química, o professor Wesley Reis, professor Gui, professor... Eu falei de quantos? Já falei todos? Tem muito professor lá. Se vocês entrarem e quiserem ciência da natureza, vocês encontram no Química em Acão. Opa, sentiu, né? .com.br. Essa é uma plataforma de estudo. Aqui é só biologia, aqui é ciências da natureza. Meu Instagram, Samuel Cacunha. Vai lá, tira um print aqui, ó. Tira um print da minha camiseta, vai lá e me marca no Instagram. E assim a gente vai ser feliz. Ok, pessoal, vamos para as vias de fato. Vamos ver aqui, ó, se vocês estão conseguindo baixar. Baixaram, então? Que alegria. Vocês quando comentam me dá uma alegria tão grande. Olha, vamos ver. Gurizada, tá chegando aí? Tá, pessoal, me perdoem essa confusãozinha no início de link, mas é que é ao vivo, o negócio é ao vivo aqui. Eu tenho um estúdio de Hollywood aqui, eu estou, né? Tem 4 assessores ali, 7 assessores aqui, tem alguém fazendo massagem em mim quando eu preciso aqui atrás, alguém que mexe na intensidade de luz. Esse é o espírito da coisa, ok? Vou colocar mais uma vez então, ó, beleza? O link está nos comentários para baixar a nossa apostila, para baixar o nosso conteúdo. Eu vou pedir então para várias pessoas que já baixaram que peguem esse link, gravem e a cada 2, 3 minutos joga ali, ó pessoal, esse é o link do material, esse é o link do material. Para que eles disseram que tá aí com algum probleminha, né, no link anterior. E aí vai. Vamos nessa então, gurizada, agora sem mais enrolação. Sem mais enrolação. Abrindo aqui, beleza. Gente, então nós estamos nessa página, a segunda folha aí da nossa apostila. Agora nós vamos falar da ecologia.
Primeiro, pessoal, ecologia, você sabe, 32% da matéria do Enem é ecologia. 32 é muita coisa. E aí eu pergunto para vocês estudaram ecologia, vocês estão sabendo tudo? O que cai basicamente em ecologia? Ó, cadeia e teia alimentar, uma coisa que tem que estar vibrando aí na tua cabeça. Cadeia e teia alimentar são sinônimos. Ah, mas pessoas, são sinônimos porque tem dois nomes. Porque a cadeia alimentar, ela é linear. Lembra que sempre o primeiro a conseguir a sua energia, o primeiro elemento da cadeia alimentar, é um produtor. O produtor, ele pega energia do sol. Olha que interessante. O sol libera energia, em forma de iluminação, e os produtores captam a partir da fotossíntese e transformam a energia luminosa em energia química. E aí, essa energia é passada ao longo de uma cadeia alimentar. Quem come um produtor é consumidor primário. Quem come um consumidor primário é o consumidor secundário. E assim vai. Volto a dizer, eu não vou me aprofundar nesse assunto porque o professor Bill vai falar de ecologia especificamente numa única aula só de ecologia. Mas o que acontece? O que eu quero que tu entenda? Você tem que conseguir relacionar que a nossa energia, em última análise, vem do sol. Quando tá comendo um pãozinho, ó, botou patê no pão, botou uma chimia, quem não sabe o que é chimia, os gaúchos lá, a gente come muita chimia, mas pode ser, tu pode botar margarina, manteiga, banha, o que for no pão. O pão, pessoal, o pão, em última análise, toda essa energia que a gente está consumindo veio daqui. Ah, professor, mas para aí, não. Eu estou comendo uma picanha, a picanha veio de energia, a energia da picanha veio do sol. Pensa, a energia do sol foi captada pelos produtores. Chegou uma vaquinha, um herbívoro, comeu a planta. Agora essa energia passa para outro nível trófico. E é quando a gente come a nossa picanha, que é a carne, por exemplo, e em última análise, essa energia veio também do sol. Isso é muito interessante. Chega, pessoal, ó, às vezes aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba hoje, não faz muito sol não, é praticamente 100% nublado. O troço é meio assim, aqui quem é vampiro pode vir morar aqui que não vai derreter no sol. Ou se for da família dos Cullen, aqui ele não vai ficar brilhando no sol. Porque não tem sol aqui. A cada 30 dias, uns 4 ou 5 dias tem um solzinho. É basicamente isso. Mas às vezes eu chego aqui, eu sento, faço meu chimarrão amargo e começo a imaginar. Poxa, olha que interessante. As plantas pegam energia do sol e essa energia é convertida em energia química. E essa energia química é passada ao longo dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Então a gente depende do sol até para comer, veja que interessante. Mas agora que sim que eu vou fazer a comparação, cadeia e teia alimentar. Uma cadeia alimentar, ela é linear. Mas quando a gente chama teia alimentar, a gente considera várias cadeias alimentares, mas para vários sentidos. Como assim? Ela é multidirecional. O mesmo animal, vamos pensar nós, se eu estou comendo alface, eu sou consumidor primário, porque eu estou comendo um produtor. Mas de repente eu estou comendo agora sei lá, uma vaca, uma parte de uma vaca lá, uma costela, alguma coisa, estou comendo lá. Eu sou agora o consumidor secundário, porque eu estou comendo um consumidor primário. Então veja que interessante. Isso aqui na nossa apostila, ó, aqui na nossa apostila tem todos os elementos de uma cadeia alimentar. Então veja que ora nós podemos ser consumidor primário, ora nós podemos ser consumidor secundário, de repente consumidor terciário. O que nós não podemos ser é produtor. Ah, professor, mas eu tiro a camiseta assim, vou pro sol, faço fotossíntese. Faz nada, meu querido, faz nada. Uma vez eu vi uma reportagem de um cara que dizia que tinha 140 anos e estava 50 anos sem comer porque fazia fotossíntese. E eu era pequeno, quase acreditei. É um velho barbudo. Ah, já pra lá. Não é possível, porque... vamos lá, aí fazendo um link com a fotossíntese. Qual é a organela que faz a fotossíntese? Responsável pela fotossíntese. Os cloroplastos. Ah, olha a minha célula, não tem cloroplasto. Ah, e agora como é que eu vou fazer fotossíntese? Não tem como fazer. Ah, enfim, coisas interessantes acontecem nesse momento. E agora eu quero responder com vocês uma questão que está aqui, ó. Eu vou projetar lá na tela, então não se preocupe. Lembrando, o link, a gurizada aí que tem o link, coloca... Desculpa. Coloca o link aí para quem está chegando e baixando nos comentários, mas a gente tem um link para baixar a apostila, ok? Eu vou colocar agora aqui essa questão e a gente vai resolver juntos essa questão. Olha só, tá aqui do lado. Deixa eu passar para cá. Eu tenho meu papel, vou ler aqui que para mim é mais fácil, vocês me acompanham na leitura. E aí a gente vai... Essa questão caiu no Enem em 2014, eu lembro como se fosse hoje.
como se fosse ontem, vamos dizer assim, essa questão quando caiu lá no Enem, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz porque, cara, é uma questão inteligente, uma questão legal e uma questão que envolve parasitologia. Parasitoides, que é um pouco diferente do que um parasita, eu vou explicar para vocês. E o professor Samuel, para quem não sabe, eu me formei em biologia, 5 anos estudando licenciatura em biologia, depois eu fiz um mestrado de mais 2 anos, sou mestre no caso, mestre, em parasitologia. Aí a pessoa pergunta, caraca, velho, parasitologia, aquelas coisas nojentas dos parasitas? Muito, mas eu acho lindo, eu não acho nojento, a gente se acostuma, né? Então me acompanhem aí, Enem 2014, os parasitoides, não é parasitas, parasitoides mistos de parasitas e predadores são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta do pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide, só a fase larval, né? Ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esse organismo vem sendo amplamente usado no controle biológico de pragas agrícolas. O que é uma praga agrícola? Imagina uma lagarta que, de repente, vem uma borboleta ou vem uma mariposa e põe um monte de ovinhos na tua plantação. Ah, tá lá, botou um monte de ovinhos na sua plantação. Desses ovinhos sai uma lagartinha desse tamanho. Essa lagartinha começa a se alimentar das plantas da tua agricultura. E mas é uma só e duas, não, imagina milhões, milhares ali. E elas começam a se alimentar e desse tamanho elas crescem ficando desse tamanho. E aí destrói uma lavoura inteira. Isso é uma praga agrícola. E o que é um controle biológico? Bom, você pode usar o controle químico, muitas vezes são venenos, que esses venenos eles podem se acumular e ir passando adiante ao longo da cadeia alimentar, até chegar em nós e nós sermos envenenados pelos esses agrotóxicos que são utilizados. Mas você também pode usar o controle biológico, que são organismos, são seres vivos que fazem um controle de outras populações que são pragas. É o caso dessa vespinha que eles estão falando. Só um pouquinho. Perdoe-me, gente, a minha tosse que está complicada aqui. Eu estou aqui no sangue e na coragem. Aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Ok. Bom, aí um pouco mais embaixo. Ciclo de vida de um inseto parasitoide de lagartas. Aí fala ali. Eu não vou ler o ciclo que eu vou explicar. O que acontece? Me acompanha lá. Eu sou a vespinha parasitoide adulta. Eu acasalei lá e pá, e agora eu sou a fêmea, né? Acasalei, sou a fêmea e eu vou botar os meus ovos. Só que eu não ponho os meus ovos sobre folhas ou sobre frutas. Não, eu vou achar uma lagarta, essas lagartas aí que estão atacando a lavoura, por exemplo. Vou chegar nela, eu tenho um ovipositor que literalmente eu cravo na lagarta e ponho o ovinho lá dentro. O ovo vai dentro da lagarta. Aí eu saio fora. Desse ovinho sai uma larva da vespa. E a vespa começa a se alimentar da lagarta. E começa a crescer. Dependendo da quantidade, ela acaba depois, obviamente, está crescendo. Quando ela sai da lagarta, a lagarta está destruída e ela morre. Esse é um parasitoide. Ele leva o seu hospedeiro à morte. Portanto, é um controle biológico. Você utilizou vespas para matar a lagarta que estava destruindo a lavoura. Controle biológico muito melhor do que o controle por venenos, que os venenos voltam até nós, ok? E aí vamos para as alternativas. Olha que interessante, é bem isso que a gente tinha estudado aqui de cadeia e teia alimentar. A forma larval, estou lá na pergunta, lá embaixo, a forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Veja, ele está se alimentando dos tecidos vivos da lagarta, então ele está comendo a lagarta. Vamos ver aqui quais são as alternativas. Ele vai ser consumidor primário? Tá aqui na tela, vocês podem acompanhar aqui. Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. Gente, o que é um consumidor primário? O consumidor primário é aquele que come um produtor. Quem come um produtor é um herbívoro. Então a lagarta é o consumidor primário. A vespa não, porque a vespa está comendo a lagarta. Então ela não é consumidor primário. Alternativa B, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Opa, é consumidor secundário? Tá certo, porque se alimenta exclusivamente se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Sim, tá certo, é a alternativa B. Pode marcar aqui que acerta a alternativa B. Uma vez que, se ela está comendo a lagarta, que é o consumidor primário, a vespa assume o papel de consumidor secundário. Matou.
uma tua charada, tranquilo. Ou seja, é uma questão muito inteligente que tu só tem que entender a relação de que é um produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Quem come um, se eu como consumidor primário, eu sou consumidor secundário. É o caso da Vespa, feliz da vida, marca a alternativa B. E pessoal, acreditem, somente 37% das pessoas acertaram essa questão no Enem. Uma questão barbada, pelo amor de Deus. Ok? Bom, passada essa questão, vamos ver aqui. Pessoal, quem não tem, podem acompanhar a sequência da aula pela apostila. Vou tirar a questãozinha daqui e vou ver se está tudo ok aí com vocês nos comentários. Peraí. Foi. Vamos ver se está tudo ok aqui. Tá tranquilo, gente? Olá. Ô, professor Gui! Que prazer imenso, senhor, por aqui. Satisfação imensa, gente. Ó, que massa. Ô, Gui, tu que tá na área aí também, eu já pedi pros professores fazer. Faça isso aí também, por favor, meu querido. Coloca o link aqui, ó. Eu vou colocar aqui porque o pessoal às vezes não estava conseguindo fazer o download. Eu tive que conseguir esse link novamente, ó. Aqui, por esse link eu recém postei, vocês conseguem fazer o download da minha apostilinha e acompanhar a sequência da aula. Lembrando que às 15 horas teremos o meu amigo professor Bill, falando mais especificamente de ecologia, eu não vou me aprofundar aqui. E às 17 horas, meu querido amigo e parceiro do Química em Ação, professor Gui, se aprofundando em saúde pública, doença. O cara vai enlouquecer hoje falando sobre isso, porque tem muita coisa, muito interessante. Beleza. Pessoal, eu não quero que essa live seja muito longa. Aí! 26 minutos, a gente pode brincar demais ainda. Pode brincar demais. Beleza. Ok. Beleza. Ok. Vou pegar aqui, gente, pra gente continuar a sequência. Vamos lá. Então, vocês viram aí que cadeia e teia alimentar é algo fundamental. Vocês viram como isso já caiu no Enem e como poderá cair novamente a qualquer momento. Eu tenho convicção que vai cair bastante ecologia nesse Enem, mas eu acho que talvez não seja ecologia o que mais caia. Esse ano, especificamente, talvez eles incluam a saúde pública, que está em alta. Tranquilo, pessoal. Aqui, só para contextualizar, bioma. Eu vou falar um pouquinho como é que pode cair biomas no Enem. Te liga que é importante, eu volto a dizer, pessoal, não pode cansar. Baixa a apostila que sem ela vocês vão ficar um pouco perdidos. O que é um bioma, pessoal? Ou melhor, tu sabe quais são os biomas aqui do Brasil? A pergunta que os alunos fazem: professor, eu sei quais são os biomas, Pampa, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia. Eu sei todos os biomas, mas eu me confundo. Eu não sei o que o Enem vai cobrar porque é muita informação. Eu tenho que saber todos os animais que tem ali, todas as espécies vegetais que tem em cada bioma, eu vou enlouquecer. Pessoal, se eu soubesse todas as espécies que ocorrem, por exemplo, no bioma Pampa, que é o meu querido Pampa lá do sul do Rio Grande do Sul, que é o menor bioma do Brasil, que ele pega só uma parte, ele se estende lá para Argentina, para o Uruguai. Aqui no Brasil é pequenininho. Se eu soubesse todas as espécies de animais ou de vegetais que ali estão, eu seria o cara mais gênio do mundo, com a melhor memória. Hoje as pessoas chegam pro biólogo e falam: professor, que espécie é aquela? Eu falo: sei lá. Sabe? A gente é muita espécie. Então, quanto mais você, aluno do ensino médio, tem que decorar as espécies. A dica que eu dou quando estiver estudando os biomas, sejam eles os biomas brasileiros ou os biomas mundiais, o que você tem que saber? Se estão falando de um bioma que é muito úmido ou de um bioma que é muito seco, por exemplo, tu tem que imaginar quais são as adaptações dos seres vivos que ali estão para conseguir sobreviver a essas condições. E a partir disso tu consegue relacionar. Tu não tem que decorar quais são as espécies que ali tem. Tem que decorar quais são as características dos organismos que ali estão para você conseguir relacionar. E claro, você tem que se lembrar, um vegetal que vive numa região muito seca, ele tem que ter adaptações para aguentar ficar na seca. Isso que é o que você tem que se ligar. Então os biomas é algo que cai no Enem e vocês têm que estar muito ligados nisso. Outra coisa. Na nossa apostilinha tem aí relações ecológicas. Pessoal, das relações ecológicas, a primeira coisa que tu tem que saber é que uma relação... Nós somos espécies assim como todas as outras. Tem gente que exclui e fala: o ser humano não é animal. Gente, a gente faz parte de um ecossistema. A gente está interagindo com os outros organismos, estamos interagindo também com o ambiente. Agora, todos os seres vivos têm alguma relação. Lógico,
né? Que a relação ela pode ser dentro da mesma espécie. Se ela é uma relação dentro da mesma espécie, vamos lá, quem sabe vai nos comentários aí, vai falando, gente. Dentro da mesma espécie é intraespecífica. Se ela é fora, é inter. Lembra do internacional? Glória do desporto nacional, glória ao internacional. O professor Gui é gremista, sofredor. Nada na praia e não ganha nada. Ah, eu vou falar, mas também meu time que tá, né? Então, olha só, pessoal. Intra dentro da mesma espécie, ou seja, quando organismos de mesma espécie estão interagindo, e inter, entre espécies diferentes. Mas ambas as relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Isso é muito simples. Harmônicas é que tem coisa boa. Ninguém sofre com a relação. Pode ser que um seja indiferente. Para mim não acontece nada. Mas se não há prejuízo aos envolvidos, é harmônica. Agora, se pelo menos um deles, se pelo menos um dos envolvidos sofre, é desarmônica. Gente, me perdoe. Eu tava tomando remédio, tomei um monte de xarope, mas... Beleza. Eu acho que é falta de chimarrão. Você imagina o sacrifício, o esforço que eu fiz desde ontem. Ontem eu tava assim quebrado. Cheguei em casa, trabalhei, né, dei aula e tal. Cheguei em casa assim, velho. Pá, amanhã tem que estar bem pra live amanhã. E comecei a tomar um monte de remédio. Aí cheguei a me dopar de tanto xarope que eu tomei e tal. Mas tô firme aqui porque, gente, a grande alegria do professor é ver o sucesso do aluno. E eu jamais vou abandonar os alunos nessa reta final. Então tô com vocês, mas preciso tossir. Ei, daqui a pouco sai um pulmão esquerdo pro lado. Pulmão esquerdo que tem 2 lobos, o direito tem 3, sabe por quê? Fisiologia, né? Aqui tem que ter espacinho pro coração, então tem 2 lobos e 3. Só pra contextualizar. Benza a Deus. Beleza. Bom, o que pode cair assim? Como é que o Enem pode cobrar essa relação? Ele vai te dar um exemplo de uma relação ecológica. Eu não sei se eu coloquei questão disso para... Eu não cheguei a colocar a questão sobre isso, porque ela tá... Só que eu tenho uma tabelinha aqui que fala todas as relações, tá? Enfim, o Enem ele pode cobrar, ele pode chegar e falar assim, uma pessoa está com piolho. E ela está com muita coceira. E aí ela pode até relacionar piolho sobre o ciclo do piolho, que é interessantíssimo. E aí ele pode falar, bom, o piolho suga sangue, não sei o quê. Essa é uma relação ecológica. Claro que é. Aí ele pode perguntar como é que é essa relação ecológica e tal. Veja, se é um piolho, o que o piolho está fazendo na tua cabeça? Ele está sugando sangue, então ele é um parasita. Se ele está sugando sangue, ele que está sugando o teu sangue na tua cabeça, ele está feliz da vida porque está conseguindo alimento. E você? Para mim é indiferente. Claro que não. Por mais insignificante que pareça, ele está sugando recursos teus. Então você está perdendo recursos para um organismo. Então você está sendo parasitado, você é o hospedeiro, ele é o parasita. Portanto, é entre espécies iguais ou diferentes? Pô, a gente não é da mesma espécie que o piolho. Então é inter espécies diferentes e ela é harmônica ou desarmônica? É desarmônica, porque pelo menos um sofre prejuízo. Professor, mas eu não posso colocar harmônico? O piolho está se dando bem na minha cabeça. Não, tudo bem, ele se dá bem. Mas se tem um dos envolvidos que se dá mal, é desarmônica. Tranquilo? Pode falar de várias. Amensalismo, que é... Professor, pensa em amensalismo, que muita gente se confunde. Porque falar em parasitas, falar em predadores, falar em competição é uma coisa mais fácil, mas amensalismo muitas vezes se confunde. Mas imagina que você tem uma colônia de bactérias. Aí você pinga um funguinho ali, coloca um fungo ali. E esse fungo começa a secretar coisas, que essas coisas secretadas pelos fungos, enzimas, enfim, ela impede que as bactérias cresçam por ali. Isso é o amensalismo. Ok? Substâncias secretadas por um organismo que impeçam o desenvolvimento de outros. Aí tu pode relacionar. Na nossa apostila eu tenho ali todas elas para vocês darem uma lida, se aprofundar um pouquinho mais. Ok? Vou apagar aqui, eu não quero que a aula se estenda muito. Esse é o Bizu de Relações Ecológicas. Tenho convicção que meu amigo, meu colega, o professor Bill vai falar um pouco mais a fundo sobre isso aí. Outra coisa na sequência da apostila, impactos ambientais, ciclos biogeoquímicos cai.
Agora, o que, que eu aposto para impactos ambientais? Por muito que muitos ainda acham que, professor, vem cá, falar de aquecimento global já está ultrapassado. De certa forma, é um assunto já que foi muito discutido, mas sempre é importante você estar ligado como ocorre um efeito, o aquecimento global. Lembrando que o aquecimento global, ele está aí devido ao aumento do efeito estufa. Muitos alunos se confundem falando que efeito estufa é algo artificial. Não, efeito estufa é algo vital para nós aqui na Terra. Agora, nós estamos liberando mais gases de efeito estufa, ele aumenta essa camada e retém mais o calor. Consequentemente, a temperatura começa a subir além do que seria o padrão. E esse aumento começa a fazer... mas professor, disse que vai aumentar 2 graus. O que tem? De 30 para 32 eu vou ficar de sunga mais curta na praia. É só botar um protetorzinho melhor. Se eu botar protetor 15, eu passo a botar fator 20. Tranquilo. O problema de aumentar 2 graus Celsius não é nem para ti, meu querido, que tu pode ligar ali o ar-condicionado, tu pode ficar na sombra, tu pode tirar a roupa. Agora tu imagina uma planta extremamente adaptada àquela faixa de temperatura. Aí aumenta 2, 3 graus Celsius, ela morre. Veja, se aumentar 2, 3 graus Celsius, eu tive um privilégio imenso da minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com influência do clima para a distribuição de anófilis. Anófilis é o mosquito da malária. A gente pegou modelos matemáticos do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o que é aceito no mundo inteiro pelos mais renomados pesquisadores da área no mundo, e a gente fez uma projeção. A gente viu na América do Sul como é que está a temperatura hoje, como é que está a distribuição dos mosquitos hoje, como é que vai estar em 2080 e em 2100. A gente viu que a temperatura, segundo o IPCC, segundo os cenários mais otimistas, ela vai subir 2 graus até 2080. Aí você fala, 2 graus é o otimista. Segundo o cenário pessimista, a temperatura pode subir em até 5 graus Celsius. Se isso acontecer, a distribuição do mosquito muda muito. Porque hoje o Anopheles é basicamente o Anopheles darling, que é o que transmite a malária no Brasil, que não é a pior das malárias, como é na África, mas é uma malária extremamente desagradável. A pessoa fica com o fígado detonado por causa do ciclo, né, do protozoário. Só que se mudar a temperatura, ela para de ficar restrita à Amazônia e desce mais esse mosquito. E, consequentemente, pode transmitir a malária para outras regiões. Mas veja o que é mais interessante ainda. A própria Amazônia. Se subir 3, 4 graus Celsius, a Amazônia passa por um processo de savanização. Ela que é extremamente úmida, quente, mais úmida e tudo mais, parará, ela começa... Só um pouquinho. Ela começa a se transformar em savana. Isso é um impacto estarrecedor, inclusive para nós aqui no Brasil. Então, pessoal, sem pensar o que está em alta aí, até devido a mudanças de governo, e se volta a discutir, tem agora a nova ministra, que vai ser da agricultura. Então se volta novamente essa discussão sobre utilizar agrotóxico, o homem liberar gases de efeito estufa. Pega o Trump lá dos Estados Unidos, o cara não acredita, por exemplo, no aquecimento global. Então ele pode relacionar uma questão assim. A questão do lixo. Pessoal, lixões, pensa, lixão a céu aberto, ou pior, aterro. O aterro, veja, porque às vezes tu fala que é um aterro, mas tu não impermeabilizou o solo. E aí ele pode trazer quais são os problemas. Bom, o churume, né, proveniente da decomposição desses materiais do lixo ali, materiais orgânicos, e não, ele cai e pode poluir lençóis freáticos e se espalhar. Isso não é brincadeira. Então é muito interessante você relacionar qual é o impacto. Tu pode pegar também os seres vivos. Poxa, tu vai lá pra praia. Eu não vou pra praia com latinha de refrigerante, cerveja, eu vou pra praia com meu chimarrão amargo. Aí eu vou lá, tô tomando pra refrescar, né? Porque, praia é muito quente. Aí. Mas tem gente, ainda hoje, olha a imbecilidade. O cara é imbecil, tem que ser. Os caras chegar com uma latinha de cerveja, tomar e jogar na praia. Sabe, isso é o cúmulo da ignorância. Tu pode ir tomar tua latinha de cerveja, claro, mas leva uma sacolinha. Aqui no Brasil, outra coisa que pode relacionar. Se tu for lá na Europa, eu tive o privilégio de ir pra Alemanha. Cheguei na Alemanha lá no caixa. Primeiro que eu não falo alemão, né? Zero. Meu inglês é Joel Santana, eu vou no Enrolation lá. Mas, cara, eu comecei a ficar boiado lá. Porque lá não tem sacola plástica em supermercado. Tu que vai levar aquela sacola tipo de pano, sabe? Senão,
Tá ralado. Eu cheguei lá, porque é muito barato as coisas, os chocolates lá. Fui no supermercado, peguei um monte de coisa assim. Não tem nem cestinho no supermercado. Mas cheguei no caixa, botei assim, paguei os troços lá. Aí fiquei esperando, né? Puxa, como é que eu vou empacotar isso aqui? Não tinha como, não tinha. O que eu fiz? Eu empilhei um monte de chocolate e eu saí caminhando, cara, era muita coisa. Quase que caindo, assim. Fui direto pro hotel porque não tem sacola plástica. Outra coisa é canudos. Hoje o canudo é de plástico, né? A gente pega em qualquer lugar canudo de plástico. Nos Estados Unidos, em outros países, agora não sei listar quais são, eles estão substituindo o canudo não mais pelo plástico agora. E sim o próximo canudo, que seria o certo, é um material biodegradável. Tu toma, por mais que tu jogue a pessoa porca, vai jogar no mar, ele dissolve. Agora o plástico fica muito tempo lá. Uma sacola plástica no oceano, ela parece muito com um quinidário, uma mãe da água, a medusa. Aí chega a tartaruguinha, ela fala, banquete, vai. Aí era uma sacola plástica. Pelo amor de Deus, pessoal. Como eu falei um pouco antes na aula, nós somos parte do meio ambiente, então nós temos que estar relacionados com isso. Enfim, se eu fico daqui a pouco, a aula está com 3 horas. Gurizada, como é que tá a live aí? Tudo bem? Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar como é que pode cair genética e biotecnologia. Já paguei. Então vamos falar aqui 2 tópicos juntos. Genética. Eu estou muito forte quebrando giz. Genética e biotecnologia. Vou fazer até um sorrisinho desse lado e um coraçãozinho desse. E esse aqui tem uma flechinha passando. Eu não sou tão desenhista como o Gui. Gui tá aí ainda, mas eu me esforço aqui, ó. Como é que tá, gurizada? Como é que tá? Como é que tá aí? Tudo bem? Pessoal, a imagem tá tranquila. Eu me preocupo muito com a imagem e com o áudio. Vocês não imaginam o sufoco que eu passei aqui para organizar tudo isso aqui de imagem e áudio. Mas acho que tá bom, né? Tá tranquilo? Valeu, o Gui já confirmou aqui. Beleza? Vamos nessa então. Tá. Pessoal, genética e biotecnologia. Quando tratamos de genética, um dos assuntos que mais tem probabilidade de cair no Enem, isso a gente fez o levantamento, são os grupos sanguíneos. Quando se trata de grupo sanguíneo, eu tenho aqui no YouTube uma aula completa de grupos sanguíneos, tanto do sistema BO, quanto do sistema RH, quanto do sistema MN. Ai, professor, tem sistema MN? Tem, por incrível que pareça. Sistema MN não tem importância para a transfusão sanguínea, por isso é pouco cobrado. Mas vá que, né? Vá que. Então, se vocês quiserem se aprofundar, claro, dá para entrar lá. Mas o que tem que te ligar é assim, tem que saber qual é o doador universal, qual é o receptor universal e quem pode doar para quem. Beleza? Então você tem que saber assim, ó. Tem um gráfico muito importante aqui que você vai se ligar. Ó, AB, temos o O A e o B. Te liga que o AB é o receptor universal. Portanto, todo mundo tem que apontar para ele. Ele recebe de todo mundo. De boa. Tanto é que ele recebe dele mesmo. Ele recebe dele mesmo. Agora, quem é que vai apontar pro O? Tu vai falar, professor, pro O, só aponta ele mesmo. Só ele pode doar para ele mesmo. Só que o O, ele pode doar, além de doar pro AB, ele pode doar pro A e para o B. Portanto, tu sabe desenhar isso aqui. Na tua prova, se tu te confundir, tu desenha. E aí tu vai saber quem pode doar para quem. Por quê? Porque, olha só, o O, ele se torna o quê? Ele é o doador universal. E esse aqui, por sua vez, é o sangue egoísta, né? Tu é AB, tu é egoísta. Tô brincando. Esse aqui é o receptor universal. Beleza, gente? Então isso você tem que saber. Só que é óbvio, tu fala assim, professor, então que eu tenho sangue A. Professor Samuel. Vamos botar aqui. Eu sou o prof. Samuel, tá? Ó. Meu sangue é tipo A. Aí eu pergunto isso aí, olha só que malícia. Questãozinha de vestibular pode chegar assim. O professor Samuel sangue A. Ele pode receber do sangue A? Depende. Pessoal, aí tu me confundiu. Como depende? Porque olha só, o A pode doar para ele mesmo. O B pode doar para ele mesmo.
Mas não significa que eu sou sangue A, eu posso doar ou receber para o sangue A. Porque além do sangue A, nós temos que estar ligado no fator RH, que é uma outra proteína que está na membrana da tua hemácia e que é interessante, pode ser positivo, ou seja, tu tens essa proteína, ou negativo, tu não tem. Eu sou sangue A positivo. Então eu posso receber do sangue A? Posso, desde que, no meu caso que eu sou positivo, eu posso receber do positivo ou negativo. Porque eu tenho a proteína, se eu receber de um sangue A positivo, não estranho. Se eu receber de um negativo, não estranho. Agora imagina que você é sangue A negativo. Tu fala, professor, eu sou sangue A negativo. Eu posso receber de qualquer A? Não. Tu só pode receber do A negativo. Claro que também pode receber do O negativo. E aí, e só isso. Então é muito importante que você faça a relação. Quando você vai trabalhar, isso teu vestibular ele pode vir, deixa eu ver se eu coloquei questão sobre isso. Coloquei, tem uma questão sobre isso. Mas olha só, o teu vestibular ele pode vir na malícia e falar assim, ó, ele conta toda uma história lá e fala quem pode doar ou quem não pode doar para determinado sangue. Aí tem que sempre pensar assim, tu tem que te ligar que o sangue tem as letrinhas, o A, que é o tipo sanguíneo, e o fator RH. Então você tem que unir eles. Tanto o tipo, se eu sou sangue A negativo, eu não posso receber de um sangue A positivo, porque esse positivo é uma proteína que eu não tenho. Se entrar no meu corpo vai fazer uma reação contra essa proteína e vai querer destruir. Aí tu pode até morrer, só um pouquinho. Aí causa um grande problema. Tanto é que uma questão de 2014, vou botar aqui na tela para vocês e a gente vai resolver juntos. Tá aí. Essa questão, muito aluno erra, porque eles se confundem muito num detalhe dela. E eu já vou ler com vocês, só quero ver se está tudo ok aqui na live. O pessoal está comentando bastante sobre positivo ou negativo aqui. É assim, gente. Parece que não ficou claro para todo mundo. É assim, ó. Se eu sou sangue A positivo, eu posso receber do sangue A positivo ou do sangue A negativo, porque eu já tenho essa proteína, o fator RH, eu tenho esse fator RH. Agora, isso serve para o B positivo, para o AB positivo e tal. Então, se eu perguntar qual é o receptor universal dos universais mesmo, seria AB positivo. O AB negativo não é o receptor dos receptores universal, porque o positivo, por já ter a proteína, ele pode receber de todo mundo. Ok? Então, mesmo exemplo que eu dei aqui. Se a pessoa é A negativa, ela não pode receber de um sangue A positivo, porque esse positivo carrega uma proteína que essa pessoa não tem. Isso serve para todos os tipos sanguíneos. Tranquilo? Bom, vamos responder aqui. Vamos responder aqui. Olha só, gente. Aqui. Todo mundo aí acompanhando, coloquei na tela a questão, espero que esteja aparecendo para vocês. Agora eu vou ler por aqui e vocês acompanhem aqui na tela. Aqui, ó. Olha só, Enem 2014, peguei só questõezinhas de Enem hardcore, assim, mas uma questão fácil, mas confundem. Em um hospital havia 5 lotes de bolsa de sangue, rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando os 2 tipos de soro. Soro anti-A, grava isso, é anti-A, ou seja, se tu botar o soro no anti-A, ele vai aglutinar, ele vai destruir o sangue. E anti-B. Tranquilo, a mesma coisa, o anti-B ele vai destruir o sangue B. Os resultados obtidos são descritos no quadro. Aí no quadro fala lá, código dos lotes. O código 1 tá aqui, pô, cara, isso é difícil, hein? Aqui, ó, bem aqui embaixo, tá? Estamos no código 1, volume do sangue 22 litros. Com o soro anti-A, não aglutinou. Então não tem o A, não tem a proteína A na hemácia. Com o soro anti-B, aglutinou. Então esse sangue aqui da primeira alternativa... não vai dar pra fazer isso aqui. Esse sangue da primeira alternativa aqui, que tipo de sangue é? É sangue B. Por que é B? Porque o soro anti-B aglutinou ele. Então não é A, é B, porque no A não aglutinou.
O 2, olha lá, 25 litros volume de sangue, aglutinou com o soro anti-A, então ele tem a proteína A, só que não aglutinou com B, portanto é sangue do tipo A. Marca aí a 2, que é soro do tipo A. Na 3, aglutinou tanto para o soro anti-A, com o soro anti-A, como também para o soro anti-B. Então é sangue AB. Portanto temos o sangue B no 1, o sangue A no 2, o sangue AB no 3, e agora o quarto, não aglutinou com ninguém. Se não aglutinou, é porque não tem as proteínas para aglutinar, portanto é sangue O. E por fim, no item 5, não aglutina no A, aglutina no B, o sangue 5 é um sangue B. A pergunta é, quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Se somente a alternativa 2, o código de lotes 2, ali tinha o sangue A, 25 litros. Alternativa B. B de banco de dados. B de bom, acertamos. Quem é que acertou aí essa? Quem é que acertou, gurizada? Lembrando que nós estamos com a apostilinha bisurada aí, para quem não baixou, eu vou colocar o link aqui novamente e a gente já segue na live aí. Para aí, deixa eu chegar aqui. Tá aqui, ó. Pessoal, no final da aula a gente vai bater um papo, viu? Eu tô bem ausente, eu agradeço ao professor Gui também, que estava presente aí, comentando com vocês. Às 15 horas nós teremos a live do professor Bill e às 17 horas do meu querido colega, professor Gui, que está comigo no Química em Ação, parceiraço. Paranaense também. Mora mais pro interior, mas vai, de vez em quando vem aqui, vamos fazer umas collabs, vamos gravar uns vídeos junto, vamos ser felizes junto, né? Ó, a D. Santos perguntou se alguém tem o link correto. Eu coloquei aqui o link correto, ok? Tá aqui, eu coloquei. Ó, a Adrielen Rodrigues fala, O negativo é o doador dos doadores. Perfeito. O negativo é o... Tu fala, doador universal. Se tu falar que é O, a pessoa... mas não é. Mas não pode ser. Porque uma pessoa que é O positiva não é doador dos doadores universal. O doador do doador universal é O negativo. Tu pode doar para qualquer um que ninguém vai... Porque tu não tem nenhuma proteína na tua hemácia para que outro sangue estranhe. Por isso que tu pode doar para todo mundo. Enquanto que o AB tem a proteína A, tem a proteína B, positivo tem o RH. Então tu vai doar, se um cara não tem uma dessas 3 proteínas, estranha, destrói, aglutina. Lud Franco, obrigado, tá gostando da revisão. Lembrando, pessoal, aqui realmente eu tô dando uma pincelada em toda a biologia do Enem. E depois, para o aprofundamento, vai acontecer com o professor Gui às 17 horas, de saúde pública, e o professor Bill de ecologia. Mas eu estou falando e resolvendo algumas questõezinhas de Enem. Outra coisa que pode cair relacionada à genética, eu vou apagar isso aqui para não confundi-los. Outra coisa que pode cair relacionada à genética, pessoal, tá aqui na apostila, é herança ligada ao sexo. Herança ligada ao sexo. Toda herança ligada ao sexo significa que os seus genes estão nos cromossomos sexuais, que são X e são Y. Agora tu pensa, o homem, ele carrega o X e carrega o Y. A mulher carrega o X e carrega o X. Portanto, uma herança que está relacionada ao cromossomo X, para o homem ter essa herança, basta ele carregar uma só, porque ele tem só um X. Recebeu esse X da mãe, ele tem. A mulher, para ter essa característica, que está ligada ao X, tem que herdar da mãe e do pai. Portanto, vamos botar assim, a grande maioria das doenças relacionadas ao sexo, relacionadas aos cromossomos sexuais, quem se dá mal é o homem. Um exemplo, eu vou fazer um teste com vocês agora aqui, quero só ver, é o daltonismo. Pessoal, o daltonismo é algo muito frequente. As pessoas, não conheço ninguém daltônico. Às vezes a pessoa nem sabe que é daltônica. Mas pode ser. E, daltonismo, a pessoa confunde que cor, é o verde com o vermelho. Gente, na verdade, o daltonismo tem vários tipos de daltonismo e aí tu acaba tendo variações entre as cores. Não é tudo o mesmo padrão. E aí eu vou fazer um testezinho com vocês aqui. Deixa eu tomar aqui. Vou botar aqui pra vocês, gente, olha só. Eu vou tirar... desculpa, gente, eu tava explicando isso aqui ainda com a questão. Tirar a questão 2 e vou colocar isso aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui. Beleza. Gente, isso é um teste de daltonismo.
Veja que as cores estão misturadas. Então eu pergunto para vocês. Deixa eu aparecer. Tô aqui. Eu pergunto para vocês conseguem identificar os números que estão aí dentro desses círculos? Deve ter gente perguntando, professor, tem número dentro desse círculo aí? E aí, gente? E aí? Eu vou deixar aí uns 30 segundinhos para vocês verem. Veja, o daltonismo, pessoal, normalmente a genética, ela, no teu Enem, ela pode vir com heredograma. Sabe aqueles gráficos que tem bolinhas e círculos? Bolinhas e círculos. Bolinhas e quadrados? Bolinhas, mulheres, quadrados, homens? São gráficos que mostram todo o histórico ali de uma família, por exemplo. E aí ele vai falar o enunciado, vai ter as pintadas, são os que estão afetados pela doença, que estão examinando, e aí você tem que relacionar ali, examinar para ver. Ele pode vir com essa aí também. Só que só esse gráfico eu coloquei, esse teste eu coloquei só por curiosidade aqui. Agora eu vou ver com vocês aí. Eu vou diminuir um pouquinho para que eu possa aparecer aqui. Beleza. Agora eu vou ler os comentários para ver quantos daltônicos nós temos aqui. O Nicolas. E lembra, o daltonismo não é uma coisa ruim. Tá? A pessoa que é daltônica às vezes até reclama, pô, não consigo identificar direito, e tal, mas não faz mal para a vida da pessoa, só realmente essa limitação de conseguir distinguir cores. Eu tenho chega um ponto que tu não sabe se o troço é verde ou azul, tipo assim, sabe? Mas o daltônico não, a mistura de uma tal maneira que é tudo a mesma cor para eles. Não todas, mas especificamente 2 ou 3 cores se confundem muito. Vamos ver quem é que é daltônico aí, vamos ver. A Raíssa diz 2, ó, com certeza. Se tiver 3 daltônicos aqui, no mínimo 2 são homens. Por quê? É uma herança relacionada ao sexo. E, portanto, se está no cromossomo sexual X, a probabilidade do homem ter é maior porque ele só tem um X. Então teve ali, pá, já é. E ainda pensa, uma doença recessiva. Para a mulher ter, ela tem que ter a recessividade nos 2 cromossomos X. E, portanto, é mais difícil. Bah, que tosse. Aí... gurizada. O Gustavo só vê o número 12. Depende também do tamanho, da resolução do que você está vendo aí, né? Beleza. Gente, vamos seguir. Deixa eu ver quanto tempo tá de live aí. Estamos com quase 1 hora. Eu vou ter que correr um pouquinho mais, porque eu não quero que seja... Eu queria que fosse 1 hora, mas a gente se empolga falando. Então vamos lá. Pessoal... Mutações cromossômicas pode vir também. Aí imagina só, isso aí não só para o Enem, né? Para os vestibulares. Tu tem que saber, a principal é que nós temos, quando você faz uma análise do teu cariótipo, dos teus cromossomos, você sabe que você herda do pai e da mãe cada um dos cromossomos. Eles são chamados cromossomos homólogos e estão aos pares. Portanto, você tem 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3. Tá difícil. Me perdoe, gente, me perdoe. Até desagradável para vocês ver um cara tossindo assim, deve estourar o áudio aí, mas... É a vida, é. Bom, enfim. E aí nós temos um par de cada um dos 23 cromossomos que a gente tem, dos diferentes tipos. Portanto, nós temos 46 cromossomos. Se você estiver analisando os cromossomos de uma pessoa, num exame que eles vão te dar, num cariótipo, se vocês notarem a alteração do número cromossômico, pode ter essa alteração. Por exemplo, se tiver um cromossomo a mais, é chamado de trissomia. No cromossomo 21 é a mais famosa delas, que é a síndrome de Down. Ok? Agora, uma coisa que é interessante, que eu vou discutir com vocês também, é quanto às células-tronco. Isso é interessante. Células-tronco. Células-tronco. Dentro das células-tronco, nós podemos chamá-las de embrionárias, elas podem ser pluripotentes, ou totipotentes, isso tudo tem explicadinho aqui na nossa apostila, tá, gente? E elas podem ser células-tronco adultas. Muito aluno se confunde com isso, tá? Inclusive em várias fontes, às vezes eles podem trazer isso aqui
com uma classificação um pouquinho diferente, mas eu vou explicar para vocês da forma mais simples para que vocês entendam. Olha só. Vou tomar um chimarrão. Pô, eu acho que ficou boa essa imagem, né, gente? Olha, eu tô há muito tempo tentando ajeitar a imagem dessa, porque eu comprei uma webcam, felpudo, uma webcam, pô, e eu não tava conseguindo ajustar perfeitamente a imagem. Parece agora, depois eu vou reassistir, né? Mas parece que tá um branco bom, tá nítido, né? Deixei o foco fixo e o áudio, eu tô com o microfone parrudão aqui. Acho que tá bom, graças a Deus chegamos a uma boa receita aí. Olha só, gente, qual é a diferença? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu nasci em 1987. Ai, velhos tempos. Eu vivi minha infância na década de 90, vendo novelas. Em 2002 eu vi o Clone, foi 2001, 2002, o Clone na Globo. Me apaixonei pelo Dr. Albieri, que fez o clone do Lucas, tirou da pinta, né? Das costas deles, ele fez um clone. E o irmão gêmeo do Lucas, que era o Diogo, morreu num acidente de helicóptero lá no início da novela. Aí foi clonado e tal. E tudo isso a gente começa a se apaixonar por biologia e tal. Só que o que me marcou também na década de 90 é que quando na sessão da tarde não dava Lagoa Azul, ou De Volta à Lagoa Azul, dava Superman. Eram os filmes mais... Tem os Goonies também, muito bom que dava. Mas eu me lembro que eu adorava o Superman. Adorava ver o filme do Superman. O cara chegava lá e soprava, os troços voavam. É. Aí tem um episódio muito bom, inclusive, que o Superman ele luta contra 3 outros Supermans que vieram num espelho. O troço de guerra deve dar medo. Assim, imagina que se eles vêm de verdade. E aí me chocou muito que na década de 90, o ator do Superman, ele andando a cavalo, ele cai, fratura a coluna, nessa região aqui, e fica tetraplégico. Tetraplégico, ou seja, não mexe os 4 membros. Né? Paraplégico é da cintura para baixo. Paraplégico, tetraplégico é os 4 membros. E ele começou a ver, obviamente, numa cadeira de roda, muitos problemas e tal. E ele foi um dos pioneiros a ser voluntário e investiu grana no tratamento com células tronco. Que ele estava no início da pesquisa e tudo mais, e começaram a fazer na esperança de que na biologia a gente fala uma coisa muito importante que tu tem que saber. Quanto mais complexo é um tecido, menor é a capacidade de regeneração. Por um motivo muito simples. Por ser muito especializado, ele teve muito trabalho para se especializar e ter essas modificações. Portanto, se regenerar é muito mais difícil. Se você pegar uma planária, um plateuminto, e cortar a planária em 4 pedaços, cada um desses pedaços vai se regenerar e dar origem a uma planária, um tipo de reprodução assexuada. Tá? Mas se você pegar o teu dedo, não faça isso agora, e cortar ele ao meio, não vai nascer um dedo novo. Porque o teu dedo ele é muito complexo, tem vários tecidos aqui, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido sanguíneo, tem vários tecidos, tecido epitelial. Como é que ele vai regenerar algo tão complexo? Não regenera. Tá? Só que, quando você tem uma lesão, que foi o caso dele, do atletismo, a Laís também teve, ficou tetraplégica, só que não foi um rompimento total, tanto é que ela está conseguindo se movimentar agora. E várias outras pessoas, né, todos os dias a gente vê notícias sobre isso, que tem uma lesão na coluna. Quando dentro da tua coluna passa a medula espinhal, ou medula espinal, né? E lá são células nervosas. Se você rompe as células nervosas. E, gente, um dos tecidos mais especializados do nosso corpo é o tecido nervoso. Portanto, não regenera. A esperança é, bom, se eu conseguir utilizar células tronco embrionárias totipotentes e colocar ali, óbvio, não é jogar elas, tem uma técnica, elas poderão se diferenciar e refazer essa conexão desfeita. Essa era a esperança. Essa é a esperança. A pesquisa ainda é feita. Só que, claro, que a gente sabe que ainda não é bem assim. Acontece. Ah, professor, fala-se em células-tronco adultas. Existem? Claro que sim, nós temos células-tronco. Por exemplo, quando você tem uma lesão muito forte, ou quando você faz musculação, eu virei bodybuilder, agora estou lá fazendo musculação, e aí como é que meu músculo cresce? Ele sofre uma lesão, chamada células satélites, que estão na volta, e elas se transformam, elas se modificam, e aí se fundem as células do músculo, então o músculo vai crescendo. Isso é uma célula. Só que as células tronco adultas, elas não têm uma capacidade, tipo, essa célula aqui, célula satélite, de repente vai virar uma célula, um osteoblasto, vai virar um osso. Não, não vai.
tá? Ela tem uma capacidade de regeneração muito limitada. Agora, quando a gente trabalha com células-tronco, embrionárias, aí a coisa muda. Porque um embrião, pensa, tu já foi um embrião, tu pode não te lembrar, mas tu já foi. Quando o espermatozoide e o óvulo se encontraram lá, a tua idade de tempo atrás, se fundiu e tu foi uma célula, tu não te lembra. Essa célula começou a se diferenciar e formou tudo que tem hoje, de uma célula. Isso é uma célula com capacidade de regeneração total. Então, quando a gente fala de células embrionárias totipotentes, são aquelas células que podem se diferenciar em qualquer outra do nosso corpo. E as pluripotentes são também células embrionárias. Só que é de uma fase mais tardia do desenvolvimento embrionário e, consequentemente, elas podem se transformar em quase todas as células, não em todas. E a pesquisa, isso aqui ele pode te falar, relacionar esse e fazer relação com regeneração e tal, com pesquisas que estão sendo feitas. É interessante, eu fiz questão de colocar isso aqui, e aí a gente já vai conversando e o tempo passa demais, né? Passa demais, vamos lá. Mas como é que tá, gurizada? Tá tranquilo? Eu vou falar mais alguns assuntos aqui sobre... olha só, pô, o pessoal já tá encarnado aqui na... acabei de colocar o link aqui para fazer download. O pessoal já tá encarnado aqui em embriologia. Olha lá, o Thales Moro Labastra Glastra. Muito bom. Olha lá, o Cris já tá falando Superman, Batman, Superman. O Milton também assistiu o Clone, Dr. Albier. É que o Clone, ele deu no Vale a Pena Ver de novo, 2013 ou 14. E eu vi de novo. Tu acha que não ia ver? A Jade, pô, no final, a Jade e o Lucas, aquele amor que nunca dava certo, é complicado, né? Gurizada, tá boa a imagem, tá tranquilo? Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Estamos aí com 1h06. Pessoal, vamos dar uma adiantadinha que eu ainda tenho algumas questões para fazer. E agora eu vou comentar outras coisas com vocês. Olha só. Então falamos de células-tronco. Estamos falando aqui de genética e biotecnologia. Agora trabalhando com biotecnologia. Pode cair DNA recombinante. O que é recombinante? Recombina. Você tira... Veja, é muito interessante que essa função de edição gênica é algo que está muito em alta. Em 2015, essa é uma pesquisa de uma nova técnica de recombinação genética, né, de recombinação entre os genes, chamada CRISPR. Inclusive no meu canal do YouTube, Biologia com Samuel Cunha, eu tenho um vídeo com o meu querido amigo Leandro, que é doutor, está fazendo pós-doutorado na área, e ele explica para nós um pouco mais dessa técnica, que é uma técnica... Cara, antes a gente fala, vamos editar os genes. Imagina que você tem um gene defeituoso. Lembra que o gene é formado pelas letras A, T, C, G, G, C, T, A, e vai formando. De repente tu sofre uma mutação, em vez de ter o T ali tem o G, o A, enfim. O gene está defeituoso. Essa pesquisa conseguiu um sucesso até então não atingido dentro da biotecnologia, dentro da biologia. Que é editar, é simplesmente tu tirar esse gene defeituoso e tu incorporar esse pedacinho do gene da forma correta. E aí você arruma o gene. Isso é uma coisa tão importante, pessoal. Eu aposto que também pode cair uma questão assim no Enem. É uma coisa tão importante que doenças incuráveis podem ser curáveis facilmente daqui a alguns anos. É uma coisa, um avanço gigantesco. O que é o câncer, né, pessoal? O que é o câncer? A nossa célula está se reproduzindo diariamente. Todos os dias. A nossa pele, a cada 7 dias, basicamente, é totalmente renovada. Não posso me passar. 2h30 é o máximo que eu posso, porque às 3 horas tem professor Bilbil. A nossa célula se regenera, da nossa pele, né? Toda hora se regenerando. Né? Imagina, se tu tomar um banho e ver, conseguisse botar um microscópio na tua pele, tu ia ver tuas células escamando. Quando eu falo com vocês, eu estou cuspindo células. Quando tu dá aquele beijinho, né, no teu amor, tu tá trocando células, tá trocando bactérias, fungos. Tu tá trocando células. Quando tu, vou lamber o teu rosto, lambe o rosto da pessoa, tu não imagina a quantidade de células que saem na tua língua. Isso é normal, não é algo ruim. É fundamental, inclusive. Só que você imagina que a tua célula está sempre se reproduzindo. E numa dessas, imagina que ocorre uma duplicação do DNA e vem com defeito. Olha, o nosso corpo, ele tem mecanismos para corrigir esse defeito. Natural. Só que às vezes, mesmo tendo defeito e nós tendo como tentar corrigir, a gente não consegue corrigir. Aí o que acontece? Presta bem atenção aqui no que eu vou falar. Essa célula que ficou com defeito, pode ser que esse defeito acabe fazendo com que a célula entre no estado de reprodução totalmente louca, sem controle. Ela perde o controle, porque o nosso ciclo celular é altamente controlado. É altamente, gente, tem muitos controles. Veja a minha aula de mitose aqui no YouTube, lá no YouTube, né? Veja,
a minha aula de mitose. É muito controlado. Só que se a célula se descontrola, ela começa a se multiplicar rapidamente, forma um tumor. Lembrando que nem todo tumor é câncer. Agora, o câncer é isso. Aí, é comum em alguns tipos de câncer, agora eu não vou saber, né, qual é o nome do tipo de câncer, mas em alguns tipos nascer dente, nascer cabelo. Ah, professor, como assim? Veja, dentro de cada uma das tuas células, exceção da hemácia que não tem núcleo, ela tem todo o teu material genético. A diferença é que a célula do teu olho, por exemplo, ou a célula do teu pé, ela produz proteínas diferentes, mas o material genético é o mesmo. Então, se a célula perde o seu controle, ela pode começar a produzir cabelo na tua barriga. Isso aí é um tipo de câncer, por exemplo. Tá? Gente, o câncer é, hoje, vamos botar assim, eu fui ver o filme Bohemian Rhapsody do Queen, né? Fred Mercury. E o cara, né, o mito da música, ele morreu em 91 com AIDS. Assim como Renato Russo, assim como Cazuza e várias outras pessoas célebres da música, meio artístico, e claro que não somente meio artístico. E eu fiquei refletindo, né? Imagina se o cara tivesse pego a AIDS 10 anos depois. Hoje ninguém mais morre de AIDS se fizer tratamento. Se você tomar todos os medicamentos, você fica com o vírus da AIDS indetectável. Isso é um avanço muito grande. Agora o câncer, por mais que o câncer hoje, a grande maioria deles tenha cura, a chance de cura é muito maior quanto mais rápido você trata a doença. Obviamente, um câncer de mama, por exemplo, que se você diagnostica no primeiro estágio, a chance de cura é 95% ou mais. Tá? Agora, não tem cura ainda. Porque você tem que imaginar, não tem cura de 100%, não é definitiva. Tudo... Vai chegar o dia? Pode ser que chegue. Porque, gente, quando se trabalha com células, se trabalha com marcadores, se trabalha com proteínas, com enzimas extremamente, imagina, minúsculas. Tanto é que você faz uma quimioterapia, uma radioterapia para destruir as células cancerígenas, mas você também ataca as células saudáveis. E esse é um problema. Ok? Dentro da biotecnologia, tudo isso é para você dar uma estudada. Os transgênicos. Tem gente ainda que fala, professor, o alimento transgênico é ruim. Pessoal, vamos pensar assim, ó. Tem muita gente que fala que é ruim e tal. Eu não sou contra, não. Sou bem a favor dos transgênicos, tá? Sou bem a favor porque tu otimiza. Você otimiza a criação de alimentos e tal. E com isso tu até diminui os impactos ambientais. Porque tu não precisa de tanta área para plantar, por exemplo. Clonagem. Clonagem é interessante. O que é o clone, pessoal? O efeito... isso acho que foi em 1996, a ovelha Dolly. O primeiro animal clonado. Você pega... Imagina assim, vamos pegar o exemplo do Dr. Albieri, do clone. Mas não, vamos falar de mim aqui. Imagina que eu tiro uma célula minha. Dentro de cada uma das minhas células eu tenho material genético. Agora eu tiro o núcleo desta célula. Professor, tranquilo, tirei o núcleo. Agora eu pego esse núcleo esse núcleo está isolado aqui. Aí eu vou pegar uma célula reprodutora feminina, um óvulo. Tá lá, prontinha. Eu tiro o núcleo desse óvulo. Mas o óvulo continua lá. Tirei o núcleo, tirei material genético. Eu pego esse meu núcleo, que tem os 46 cromossomos, e jogo nessa célula. Dou um estímulo e ela começa a se multiplicar. Horas. Se ela se multiplica a partir dos meus cromossomos inteirinhos, dos meus genes, vai nascer um quê? Um outro professorzinho Samuel Cunha igual. E aí eu te pergunto, sobre as nossas cabeças o sol, sobre as nossas cabeças a luz. A música do clone. Como é que é? Não lembro. Dançamos a dança da vida. Não, mas eu quero o refrão. Enfim, ele fala que nós estamos brincando de Deus e tal. E eu pergunto pra ti, cantor furado, né? Eu pergunto pra ti, você é a favor ou contra a clonagem? Você gostaria de ser clonado? Só não teria problema. Mas você gostaria de ser o clone? Porque tem todo um problema, não só de saúde, que ainda se sabe que você está trabalhando com genes que já estão aí na ativa há tempo, mas também a parte social. Um clone que nasce, a pessoa que nasce que é um clone, tem que pensar em todo o problema social que envolve isso aí. E não só no problema médico. Interessante. E essa música aí é Sob o Sol, acho. Não, Sob o Sol é outra. Enfim. Depois, se quiserem, me pergunta no Instagram que eu te mando o link da música, o nome direitinho, que faz anos, né? Dá uma folga aí. Se faz mais de 15 anos que eu vi essa novela. Bom,
Soro e vacina é uma coisa que eu não vou entrar agora, porque eu sei que o professor Gui vai falar às 17 horas a diferença entre soro e vacina e também, obviamente, o problema das fake news envolvendo as vacinas. Pessoal, isso é um caso muito sério. Por que eu aposto que vai ter uma questãozinha assim? Porque em 2018 fazem 20 anos que começou essa onda de fake news falando que a vacina faz mal. O cara publicou um artigo científico assim, que foi aceito. Anos depois descobriram que a pesquisa do cara era burlada. O cara tinha falado que a vacina tinha causado autismo em 10 crianças, problemas intestinais, não sei o quê. E claro, ele mentiu os dados, mas no primeiro momento os cientistas que corrigem essa publicação aceitaram. Depois começaram a desconfiar e por fim, em 2010 o cara perdeu a licença de pesquisador e tal. Uma baita fake news. E aí as pessoas, ele falou, não vou mais vacinar meu filho. Banana que tu não vai vacinar o teu filho, vacina sim, porque agora volta a poliomielite para o Brasil que estava erradicada, rubéola, sarampo, doenças que são graves, que são facilmente evitáveis, né? Pessoal, quero resolver com vocês, aqui, lembrando, quem não tem a apostilinha, eu vou colocar novamente o link aqui. Aqui, ó. Pessoal, podem comentar bastante, hein? Opa, minha gata tá ali, tocando terror, quer nem ver. Eu coloquei aqui nos comentários o link para você fazer um download desta apostila. Façam, pessoal, que é muito importante. É um resumão. Depois das 15 horas já deve estar o link lá também para fazer o download do professor Bilbil. Às 17 horas do professor Gui. E nós temos ainda mais uns 15 minutos de live para ela não se estender e dar aquela 30 minutinhos de folga para entrar o meu amigo Bilbil para seguir falando de ecologia. Mundo da Lua! Tudo bem? Oh, como é que eu não vou te notar? Eu noto todos vocês. Vocês moram no meu coração. Olha aqui para vocês aqui, ó. Hein? Tira uma selfie pra ficar bonito. Tira uma selfie, não, print. E me manda pro Instagram. Tira aquele print. Parei. Hora do print. Minha gata tá tocando terror. Quer nem ver o que ela tá fazendo. Hora do print, gurizada. Vai. Tira o print. Tira um print. Lindo esse print. Aí me marca lá no Instagram. É só colocar biologia com Samuel Cunha. Ou @Samuel Cacunha. Depois da live eu vou ver essa foto aí que ela achar engraçado. Gente, fisiologia. A fisiologia no Enem, ela cai. Aqui eu vou passar um bizu muito importante. Primeiro, o mais importante dentro da fisiologia para o Enem é você conseguir relacionar a fisiologia com o dia a dia. Se cair a fisiologia humana. Mas pode ser que caia a fisiologia comparada. E, por exemplo, tem que saber que, vamos botar sistema respiratório. Bom, tu sabe que os peixes respiram por brânquias, muito embora existam os peixes pulmonados. Você sabe que como é que é a respiração em cada um dos cordados? Você tem que saber para comparar. Isso é importante. Ah, mas para aí, vamos pegar um anfíbio. O anfíbio, olha só que interessante, ele respira pelas brânquias na fase larval, ele respira pelo pulmão e pela pele cutânea na fase adulta. Então ele tem 3 tipos de respiração durante o ciclo de vida. Coisa legal para você relacionar aí. Adrielen, 2h30, não quero passar das 2h30. Beleza? Do Bill, a próxima aula vai ser com o professor Bilbil, que ele vai se aprofundar em ecologia, tá? Eu vou responder uma questão aqui, vou fazer uma questão com vocês. Vou colocar aqui, me acompanhem aí. Essa aqui, deixa eu ver. Essa mesmo. Pessoal, como é que o Enem pode cobrar fisiologia? A fisiologia é algo muito importante. Então ela pode cobrar relacionando o funcionamento, deixa eu vir para cá, o funcionamento do nosso corpo com o dia a dia, ou o funcionamento do nosso corpo relacionando com os outros animais cordados. Isso é um dos mais interessantes para você saber. Esse é um exemplo da questão que caiu também no Enem de 2014, que inclusive foi um Enem muito inteligente de 2014. Vamos ler juntos e eu vou responder para vocês, e olha que alegria essa questão. Um pesquisador percebe que o rótulo, vou ler aqui, que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ih, não anotou direitinho a coisa. Mas vamos lá, vou chegar mais perto do microfone aqui. Vamos falar bem pertinho aqui, fala no ouvido. Hi, Jordi, do you want a balloon? Meu Deus do céu. Fecha, põe um fone de ouvido. Tá, parou. Bom, um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzima digestiva está ilegível. Tô lendo a questão, me acompanhe aqui, gente, me acompanhe. Ele não sabe qual enzima o vidro tem, mas desconfia que seja uma protease, né? Quebra proteína gástrica tem a ver com suco gástrico, estômago, que age no estômago,
digerindo proteínas. Pessoal, olha só, aí tu já sabe que está falando de uma enzima que está no teu estômago. Age no estômago, digerindo proteínas, tá fácil, né? Tá fácil. Seguindo, espaço para tosse. Sabendo que a digestão no estômago é ácida, isso tu já sabe, o pH do estômago, moçada, pode chegar a 2 de pH. Isso é extremamente ácido. Ai, como é que meu estômago não digere? É porque tem uma camada de açúcar chamada mucina. E ela impede que o ácido corroa as paredes do estômago. Beleza, seguindo. Deixa eu ver. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, bom, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Então tem 5 tubos de ensaio. Tubos de ensaio é aqueles vidrinhos, tá? São uns vidrinhos, tipo uns copos fininhos, que tu põe água lá embaixo, é redondinho assim. E adicionam concentrados de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. Beleza. Agora vamos para a pergunta. Tanto é que a dica que eu dou, às vezes, a maioria das questões de biologia, você primeiro lê a pergunta e depois tu vai para o texto. Mas tranquilo, vamos lá. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar a hipótese do pesquisador está correta é a que contém, vamos lá, ele quer saber que age no estômago digerindo proteínas. Tu sabe que o estômago é ácido. Tu sabe que tem que digerir proteína. Olha que fácil. Cubo de batata. Batata é predominantemente açúcar. Já exclui. Aí ele fala pH 9. pH 9 é um pH básico. Acima de 7 pH é básico. Então já exclui. Tu risca A. Olha, pessoal. Risca, mas risca com tudo. A B. Pedaço de carne. Carne é proteína. Com solução em pH 5. Perfeito. pH 5 é ácido. Abaixo de 7, o pH se torna ácido. Então tu já pode marcar a alternativa B. Tá muito fácil. Mas olha só. A C, clara do ovo. Pô, clara do ovo tem proteína, albumina. Então pode ser. Mas em solução de pH 9, pH 9 é base. É básico. Então não vai estar no estômago. D, porção de macarrão. Macarrão é massa. Manda uma banana para o macarrão. E bolinha de manteiga em solução. Bolinha de manteiga é gordura. Em solução pH 9, pior ainda. Aí tu rasga da prova assim. Tu tira. Porque isso é absurdo. Isso é um absurdo. Lembra, gente, que o Enem ele vai ter sempre assim 2 questões absurdas que tu pode rasgar. Uma que fica mais ou menos e 2 que dá um pouco de dúvida. Nesse caso, que dava um pouco de dúvida era a B e a C. Só que a C, o pH 9, fazia você ter certeza que não é. Então aqui, ó. Aqui, ó. A alternativa certa é a alternativa B. De bom, acertei, professor. A Adriele acertou, B. Vai até tirar uma foto aqui. O Ed MR. Ed MR. Olha que barbaridade. Ed MR fala, eu dou uma pausinha e falo assim: Samuel, conheci teu pai aqui em Pelotas. Ele tem muito orgulho de ti e me recomendou. Parabéns, conterrâneo. Ed, um grande abraço para ti. Meu pai trabalha como Uber em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu sou de Pelotas, eu moro em Curitiba há quase 4 anos, mas sou de lá. E o cara, ele fica no Uber, as pessoas chegam e ele, olha aqui, segue lá meu filho, curte lá, dá um like felpudo. É verdade? Que legal. Muito bom saber, muito bom saber. Mundo da Lua. Aí tu pegou pesado. Não dá. Que barbaridade. Bom, seguindo, gente, vamos lá, estamos aqui. Vamos tocar rapidão o resto que eu programei para vocês aqui. Bom, seguindo a apostila, lembrando, quem não tem a apostila, eu vou colocar o link de novo aqui. O link está disponível nos comentários para você fazer o download. Olha lá. Então vamos lá. Sistema cardiovascular, pode cair. Também você pode comparar como é que é o coração. Esse coração, 2 átrios e 2 ventrículos. Olha só, pergunta típica. Qual é o ventrículo? Nós temos o coração assim. Vou ter... Olha. Eu quis. Só pra bater, olha só. Técnica chinesa, olha só. Olha aqui. Imagina um coração que não tem esse formato. Mas o coração, ele tem o quê? O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Qual destas cavidades tem as paredes musculares do coração, do miocárdio, mais reforçada? Eu não vou deixar vocês responderem, porque infelizmente vocês não estão aqui. Estão no meu coração, mas não aqui presente, eu teria que ler e gastar muito tempo.
Olha, é o ventrículo esquerdo, pessoal. Aqui no ventrículo esquerdo, a parede do coração, ela é muito mais reforçada. Por quê? Porque daqui, sairia por trás, parte a aorta. É por trás aqui, né? Teria que ser aqui, mas é só para representar. Então ela tem que ter mais força para bombear o sangue com mais força. Por isso que a parede dessa cavidade é muito mais grossa. O sangue vem para cá, átrio direito, ventrículo esquerdo, pulmões. Aí dos pulmões volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, corpo. Você pode relacionar. Como é que é o coração? Nós temos 4 cavidades. É um peixe, 2 cavidades. Os répteis, quase 4 cavidades. Isso é interessante você fazer essa comparação, ok? Perdoe a tosse. Sistema excretor, eu tenho uma imagenzinha aqui para vocês se quiserem acompanhar depois. Não vou falar que não vai dar tempo. Deixa eu tomar um chimarrão. Eu tenho uma questão aqui sobre órgãos dos sentidos, pessoal. Não vou poder responder porque o tempo já está estourando. Só vou falar para vocês. Dentro dos órgãos dos sentidos, também tu pode te ligar sobre... pega lá, pode ter uma questão de cones e bastonetes, né? Qual deles, os cones, para diferenciar cores, bastonetes, intensidade luminosa, são células que ficam lá atrás do teu olho, lá na região mais posterior, aliás, mais de trás lá, para fazer a captação da imagem e tal. Então isso pode cair também. Enfim, já caiu uma questão que eu tenho aqui. Tá? Eu tenho aqui na nossa apostilinha, vocês podem resolver lá. Dentro de citologia, já caiu e cai muito sobre organelas. Entre elas, a principal organela que cai é a mitocôndria. Você tem que saber que a mitocôndria é uma organela linda. É uma organela linda e uma das mais importantes para você estudar para todos os vestibulares. A mitocôndria, ela é mais ou menos assim e ela tem essas cristas mitocondriais, tá? Eu não vou fazer perfeitinho, mas repara que a mitocôndria tem 2 membranas. Isso indica uma coisa muito interessante. Não só isso, mas é uma das coisas. A mitocôndria, há milhares, há milhões, há bilhões de anos quase, aqui na Terra, ela era um organismo de vida livre. Só que a partir da evolução, ela foi incorporada a outra célula que estava se alimentando num processo chamado endossimbiose. Essa é a chamada teoria da endossimbiose. Por quê? Porque ela tem 2 membranas, ela tem DNA circular próprio, ela tem os seus próprios ribossomos. Isso é muito interessante você saber, porque são as confirmações de que uma mitocôndria antes já teve vida livre. Tanto que essa membrana externa da mitocôndria é muito semelhante à membrana plasmática das nossas células. Tem uma composição muito semelhante. Porque quando ela foi incorporada, tu repara que por fora fica a membrana da célula que incorporou. E por que ela começou a viver junto? Veja, para ela, para a mitocôndria, que era antes uma bactéria de vida livre, ela ganhou proteção. A célula que incorporou, em vez de digerir ela rapidamente ali, e com ganhar quase nada de energia, porque ela não usava o gás oxigênio, a partir da incorporação dela, ela passa a fazer a respiração aeróbica, utilizar o gás oxigênio e ganhar muito mais energia para a célula. Isso é a teoria da endossimbiose, algo mutualístico, bom para quem foi incorporado e para quem incorporou também. Tá? Aí tu pode relacionar também, isso pode cair uma questão, olha que interessante, por que o DNA mitocondrial a gente herda somente da mãe e não do pai? Explico para ti, meu querido. Vou explicar. Olha só. Para finalizar a aula, tá? Para finalizar a aula. Imagine que você, espermatozoide, a menor célula do corpo humano é o espermatozoide. A maior é um óvulo. Na verdade, o ovócito de classe 2 a gente chama, né? Porque ainda não foi fecundado. Esse espermatozoide entra e aí ele é digerido e o núcleo incorpora esse núcleo aqui. Então fica aqui que era 23, aqui, aqui também tinha 23, no total forma 46. O resto do espermatozoide é digerido. Só que repara que isso aqui já era uma célula e aqui tinha suas mitocôndrias. De quem veio essa célula? Do pai ou da mãe? Essa célula veio da mãe. Por isso que todo o DNA mitocondrial você herda da sua mãe e não do seu pai, porque as mitocôndrias que aqui estavam foram digeridas. Tranquilo? Por isso que o DNA mitocondrial é da mãe, porque quando o espermatozoide entra, ele perde tudo ali, ele é digerido e sobra somente o núcleo do espermatozoide que incorpora seu outro núcleo para formar você. Ah, que correria, gente, que correria.
Tá, pra finalizar, pessoal, pra finalizar, não sai daí, fica presente. Ah, professor, tem que ir no banheiro, deixa rodando aí, porque senão te perde depois. Ok? Vou finalizar agora. Vou finalizar, só um pouquinho. Olha lá. Uhum. Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês. Vamos lá. Segurando mais um pouco, segurando, vamos lá. Pra finalizar. Ainda tinha mais uma coisa pra falar, mas não vai dar tempo, gente. Infelizmente, vamos encerrando. Zoologia. Pode cair parasitose. Eu sei que meu amigo, professor Gui, vai falar sobre parasitose. Entre elas, tenias e cisticercose. É muito interessante. A solitária, né? Quando tu pega a tenias, a cisticercose é quando tu tens a larva da tênia, pode ir pro cérebro, causa neurocisticercose, quem for fazer medicina. Meu amigo Júlio Pereira, neurocirurgião do Sírio-Libanês, cara, já conversei sobre isso com ele, acontece. Ah, mas neurocisticercose acontece, pessoas comem, ingerem os ovos da tênia, tu pega a larva. É uma coisa interessante. Ascaridíase é a doença parasitária mais comum no mundo. Estima-se hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, que aproximadamente 1 bilhão de pessoas estão nesse momento com lombriga, né, com ascaridíase. Ah, professor, eu não tenho. Se tu não tem, tu já teve. Quase todo mundo já teve. Ah, mas eu tive, não senti. Até 10 lombrigas é praticamente sem sintomas. Acima de 50 lombrigas o troço começa a complicar. Acima de 100 a coisa começa a complicar demais a ponto dela se enredarem e causar obstrução intestinal. Esquistossomose é a que mais já caiu em vestibulares, a barriga da água, que tem caramujo bionfalare, hospedeiro intermediário, tudo mais. Isso é interessante, eu não vou poder. E botânica, pessoal, aqui na nossa apostilinha, eu vou colocar para vocês baixarem aqui, vou colocar o link. Segura. Ó. Aqui, pessoal, aqui eu coloquei na apostila um resumo. O que tu tem que saber para botânica, para o Enem? O Enem não vai cobrar fundo a botânica, mas ele vai falar, pô, tem os grupos Bryophyta, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Evolutivamente, vem do mais primitivo ao mais derivado. É errado falar mais evoluído, né? Primitivo e derivado. Ao longo dessa evolução, características foram surgindo. Por exemplo, somente as angiospermas possuem flores e frutos. Tranquilo? Agora, ela possui tudo que os outros possuem, ela também possui. Então, essa relacionar é interessante. Eu não vou poder me estender mais, infelizmente, mas não sai daí que eu já vou dar outras notícias agora para finalizar. Ah, gente, 1h30, tá bom, 1h30, né? 1h30 de live. Agora sim, vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar, pode deixar tua dúvida aí. Mas vamos ser bem rapidinhos, porque eu não posso tomar muito tempo, porque daqui a 30 minutos começa a live do meu amigo Bill. É assim, gente, ó, explicando. Essa live, a gente passou por todos os conteúdos, que é mais importante do Enem. A gente não se aprofundou em muito pouca coisa. A gente falou um pouco mais aprofundado em algumas coisas. É realmente para você, isso que pode cair. Ah, tá, abrir os horizontes. Agora vem o professor Bill, às 15 horas, e ele vai se aprofundar só em ecologia. Não vai falar em nada mais, só ecologia. Beleza? Aí, porque é o mais importante. Aí ele sai às 15 horas, até às 4h30, e às 17 horas vem o meu querido amigo e professor Guilherme, que também tem um canal, Biologia com o Professor Gui, aqui no YouTube. E ele vai falar de saúde pública, vacina, doenças, tudo mais, que é os dois assuntos que estão em alta aí para o Enem. E aí você, a partir disso, você destrói lá na tua provinha. Ok? Vamos ver como é que estão os comentários aqui antes de encerrar. Eu apareço daqui, deixa eu ver. Vamos ver se eu apareço. Ah, eu apareço. Antes de finalizar, gente, parei. Olha aqui. Gente, no meu Instagram, se vocês colocarem @SamuelK_Cunha, vocês me encontram lá, ok? Aí tanto no Facebook quanto no YouTube, vocês coloquem Biologia com Samuel. Eu ia colocar só o CU ali, ia ficar ruim, né? Samuel Cunha. Tranquilo? E vocês me encontram lá. Aqui, pessoal, vocês têm que ativar o sininho, ó. Tem que ativar o sininho, porque quando eu entrar ao vivo, você recebe notificação. Quando eu ponho o vídeo, você recebe notificação. Agora, o que é mais importante que eu faço convite, isso é de antemão, pessoal. Eu vou lançar essa plataforma esse mês. Só que ela já está no ar. Então, quem quiser já estudar, quem quiser chegar lá, já sair na frente, mesmo assim, não tendo sido lançado, mas já está pronta lá. Até, preciso revisar uma aula. Professor,
Tu não tem todas as aulas no YouTube, infelizmente não tem como ter 100%, a gente tem muitas aulas no YouTube, mas aquelas mais específicas, mais aprofundadas, voltadas para os vestibulares, a gente tem que ter numa plataforma, que senão a gente não come, né? Que é o www.biolandia.com.br. Aqui, pessoal, vocês podem se cadastrar lá, deixar o e-mail e assinar ela de primeira mão. Isso aqui, pessoal, Biolândia é o mundo inteiro de biologia. Tem listas de exercícios, tem resumo, tem simulado, tem apostila, tem exercícios aprofundados, tudo comentado, tem todas as aulas de biologia ministradas pelo professor Samuel, sempre tentando fazer a melhor qualidade para vocês. Ok? Vamos lá, Joyce, eu também te amo, Joyce. Não sei se era para mim, mas tá aqui. Que barbaridade. Só um pouquinho. Olha, eu tô aqui embaixo porque eu tô olhando os comentários. Beleza, vamos ver. Vamos encerrar em 4 minutos, mas enquanto isso, tô tomando aqui o chimarrão amargo. Só um pouquinho. Sara Feitosa, onde vai ser a live do professor Bilbil? Sara, será com esse link aqui que eu mandei agora. Você acha, ali tem a minha live, a live dele, a live do professor Gui, nessa página aqui. Isso é o Esquenta Enem, né, gente? O Conjunto Águas Cristalinas perguntou a mesma coisa. Eri Silva. Thales é lindo? Quem é o Thales? Tá ali o Thales. Thales falando Biolândia. Pô, lá, é bonitão mesmo, hein? Thales é lindo. Muito bem. Vamos ver. Mundo da Lua tá horas comigo aí. Te amo, sou o Vitinho. Pô, Vitinho, tamo junto, Vitinho. Victor Gabriel. Melhoras, prof. Obrigado, minha tosse aí. Já perdi 3 lobos do pulmão de tanto tossir. Luana, Pernambuco. Pernambuco tá mais cedo ainda. Davi Ferreira. A próxima live é do Não Perca a Cabeça. Sim, o pessoal do Não Perca a Cabeça. O professor Bilbil é o professor de biologia do Não Perca a Cabeça. Isso aí. Sara de Feitosa. Samuel Vasconcelos. Que nome bonito, Samuel. Meu Deus do céu. Salve para o Ceará, meu querido Ceará. Já estive aí em Fortaleza. Fui nas falésias. Fui andar de bug. Fui no Beach Park. Foi lindo. Eu quero voltar aí. Duke Bill pergunta se amanhã vai ter alguma aula. Eu não quero dar aula amanhã porque é sábado, gente. Vocês estão muito perto daí do Enem. E não vale a pena. Amanhã é a hora de relaxar. Talvez eu faça uma live amanhã, mas para conversar com você, sabe? Mas não para ter aula, não. José Evandro Araújo Santos. Obrigado, José. Valdemir. A pessoa cadastra na plataforma, tem que fazer download das aulas? Eu acredito que tem como fazer. Não sei. Eu tenho que ver com os programadores. Mas você tem acesso a todas as aulas pela plataforma, né? Estão todas organizadinhas, bonitinhas lá. Mas acho que download não deve dar para fazer, não. Eu teria que ver com... Depois tu me procura no Instagram, @SamuelCacu, e manda um direct que a gente conversa sobre isso. This is your boy Shooter, assistindo de Luanda, Angola. Pô, mas que honra, estamos internacionais hoje. Pernambuco na veia, Mundo da Lua, valeu. Mundo da Lua tá junto aí desde o início. Meu Deus, me perdi aqui, vamos ver, já vou me achar. Monique Monteiro, eu pulei alguns, pessoal. Obrigado, Monique, disse que ama minha aula, muito obrigado. JL Silva, a live vai ficar salva, especialmente para vocês que estão aqui e de repente não conseguiram pegar no início, né? Vai ter alguma promoção na sua plataforma? Sandy Susan, claro que sim. Ela tá lá, mas eu tô pensando numa promoção para entrar para semana que vem agora. Fica atento, pessoal. Olha, eu não sei como tem que falar com o pessoal do marketing, mas pega. Se vocês me acompanham pelo @SamuelCacu, vocês vão ficar atualizados em tudo, ok? Luana, eu que agradeço. Tamo junto. Pessoal, Lud Franco, valeu. Muito comentário, fiquei muito feliz realmente com vocês aí. Ok, eu não quero mais me estender, já estamos com quase 1h40. Pessoal, sinceramente aqui, ó, vocês são show, vocês são demais, amo todos vocês que estavam comigo até o final. Vai lá, pessoal, vai lá no Enem e arrebenta. Agora é tu contigo mesmo, não pensa na tua concorrência, tua concorrência é eles, a tua única concorrência é você. Professor, mas medicina é o curso mais concorrido do mundo, tu tá concorrendo contra ti, tu não concorre contra os outros. Porque se tu der o teu melhor, tem muita gente que se compara com os outros. Ainda mais que você pega o Instagram hoje,
Ai, o pessoal só vive viajando. Cara, pra postar uma... Vai dizer que tu não é assim. Aí tira uma selfie. Aí, não gostei. Aí fica 20 selfies. Ah, essa tá mais ou menos. Aí tu vai lá e põe aquele monte de produto, aquele monte de filtro. Aí tu posta. Instagram, pessoal, é uma vida que não é a verdadeira. E se você ficar se comparando com os outros, você entra em depressão. Você tem que comparar consigo mesmo. Todo mundo está no status. Do mais baixo ao mais alto, você está no status. Não importa a dificuldade, você tem que superar os seus limites. Quando você supera os seus limites, ou seja, quando você cresce como pessoa, você evolui não no termo biológico, sim no termo social da evolução. Você cresce como pessoa. E aí, tu fala assim, mas eu tô vendo aquela pessoa que já sabe tanto e eu não sei nada. Então tu vai ter que estudar 2, 3, 4 vezes mais para ir se superando e poder atingir os teus objetivos. Não tem ninguém que não seja capaz. A gente sabe que num país desigual, num mundo desigual, algumas pessoas têm mais facilidade de atingir os objetivos. Mas não importa. Você tem a capacidade de atingir o objetivo. E é nesse momento que você tem que internalizar. A gente se acostuma com as coisas. A gente se acostuma em dar errado. A gente se acostuma em só estar cansado. A gente se acostuma que os outros são melhores do que a gente. Quando na verdade, a gente não devia se acostumar com isso. A gente devia ser inquieto. A gente devia ser curioso, sempre buscar o mais. Essa é a essência da coisa, pessoal. Buscar o mais. Você tem que a cada dia superar os seus vícios, aumentar as suas metas, dobrar as suas metas, se atingir, dobrar de novo. Aquilo ali é filosófico puro, pessoal. Você só consegue os seus objetivos se lutar contra você mesmo. Tem gente que passa a vida inteira esperando o amanhã. Explico para vocês. Tem gente que fala, o porvir. Amanhã eu faço isso. Hoje não posso, estou muito cansado. Amanhã, somente amanhã. Fernando Pessoa tem um poema sobre isso. Gente, dica do professor Samuel Cunha. Se você lutar contra você mesmo, você vence. Mas não pode se sabotar. Se você está no final de semana e falou que vai estudar, quando você acorda, fala, eu vou dormir um pouquinho mais porque mais tarde, hoje é sábado. Quer saber? Amanhã é domingo eu faço. Mas quer saber? Hoje é domingo, é dia para descansar. E tu vê que a gente vive se sabotando, se auto-sabotando, falando que sempre vai ser depois, vai ser depois, vai ser depois. E isso, pessoal, faz um mal gigantesco. Porque nós somos seres que temos a consciência. E essa consciência, irracionalmente, podemos dizer assim, vai transferindo. E o amanhã se torna a semana que vem, e a semana que vem se torna mês que vem, ano que vem, e passou a vida inteira. Por isso que o teu sonho, pessoal, volto a dizer, insisto, ele depende só de você. Os teus pais te ajudam. Os teus professores te ajudam, tentam facilitar a vida para ti. Mas somente você pode atingir os seus objetivos. Então luta. Se cair, levanta. Se cair de novo, levanta de novo. Não é o fato de você perder que você é um fracassado. Cuidado. O fracasso faz parte do caminho. Tem gente que fala, professor, eu não consegui, eu sou fracassado. Tu fracassou. Fracassar não significa ser fracassado. E somente você vai te entender, eu sou fracassado. Aí sim. Aí tu te aposenta. Aí tu vai ser qualquer coisa que não é o teu sonho. O teu sonho, pessoal, só depende de você. E não passar de primeira é normal. Não passar de segunda, acontece. Não passar de terceira, é possível. Tem gente que passa de quarta. Por quê? O primeiro ano, às vezes, é para você, levar aquele baque e falar, cara, eu tenho que melhorar. Lembrando, você tem que pensar em você, o que eu posso melhorar. E não olhar, aquele lá fez 90 pontos no primeiro dia do Enem, eu não vou atingir ele nunca. E aí você não está olhando para si mesmo. Não é um não atingir ele, poxa, ele fez 90, eu fiz 70, eu vou tentar fazer 80 então. Ou vou tentar 85, ou vou tentar 90. Por que não? É isso que eu quero que vocês pensem. Não é se comparar com os outros. É comparar com o melhor que você pode ser e se superar a cada dia, a cada momento. E assim você vai atingir seu objetivo. O professor Samuel torce muito por cada um de vocês. Muito, mas muito obrigado por estarem participando dessa live. Uma satisfação imensa. E agora o Enem, domingão, é contigo. Não se esquece, meu Instagram, me deixa um direct, me manda as fotos e me fala como você foi no Enem. E se Deus quiser, em janeirão, estamos comemorando a tua aprovação. Um grande beijo, um grande abraço. E agora eu vou finalizar aqui, nem sei como finalizar.
Ai, gente, peraí. Ixi, tá travando? Por que travou? Deu umas travadas, é? Gente, um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.